Abre as suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos foram aquilo que os apóstolos executaram enquanto eles estiveram nessa terra. E Atos dos Apóstolos ainda é para existir, não sei se vocês sabem, hein? Atos dos Apóstolos continua nas nossas vidas. Nós continuamos trabalhando para o Senhor, nós continuamos fazendo a obra de Deus. Então, Atos dos Apóstolos ainda continua na minha e na sua vida. Capítulo de número 12, versículo 1. Todos acharam Atos dos Apóstolos? Amém. Diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá à cidade, o qual se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor e Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, vamos meditar nela. Deus, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta noite. Espírito Santo de Deus, nós damos liberdade no nosso meio. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome, que eu possa agora desaparecer e seja o Seu Santo Espírito falando com a Tua igreja. Derrama sobre nós, Senhor, as Tuas bênçãos, que os Teus anjos já estejam, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus, e que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre nós de forma abundante, em nome de Jesus. Eu repreendo do nosso meio todo espírito contrário, todo espírito de desatenção, tudo aquilo que possa atrapalhar esse culto, sai agora, em nome de Jesus, ó Deus. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Existem situações em que a vida nos reserva, que a gente olha e diz: olha, não há nada mais a ser feito. Existem situações que, por mais que você tente enxergar uma saída, não existe. Eu creio que aqui todo mundo já sentiu isso. Aquela sensação terrível de impotência, de impossibilidade diante de um quadro que a vida nos apresenta. É como se você estivesse no meio do oceano, boiando à deriva, e você olha para um lado, nada, para o outro, nada, e para onde você olha não tem nada, você está sozinho. Não adianta remar, não adianta gritar, não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta nada. Era essa a situação que Pedro estava enfrentando, uma situação de morte iminente.
É aquela situação que você fala assim, olha, não tem saída, a perda é iminente, o fracasso é iminente, a morte é iminente, é uma coisa que não dá, não tem o que fazer. E Pedro estava vivendo exatamente essa situação. A Bíblia diz que o rei Herodes, preste atenção, que Herodes não era nome de um rei. Herodes era uma dinastia, era como Faraó, existiram vários faraós, como existiram vários Herodes, mas todos eles foram homens envolvidos em perseguições, em atrocidades, em coisas terríveis. Eram homens que se entregavam ao serviço de Satanás. E o primeiro Herodes, para você ter uma ideia, ele colocou taxas e impostos altíssimos para o povo judeu. Taxas que o povo morria de tanto trabalhar e não conseguia pagar. Quando esse primeiro Herodes ficou sabendo que o seu trono estava ameaçado, poderia ser tomado, sabe o que ele fez? Ele matou, ele executou todos os seus familiares que poderiam ocupar o seu trono. Foi esse Herodes que condenou à morte todos os inocentes. Lembra quando Jesus nasceu? Disseram, nasceu o rei dos judeus. Ele, com medo de ter o trono tomado, ele mandou matar todas as crianças recém-nascidas. Esse foi o primeiro Herodes. O segundo, ele começou a adulterar com a própria cunhada. João Batista condenava veemente esse pecado que ele cometia. Com todas as forças ele condenava o pecado de Herodes. Por conta disso, Herodes mandou decapitar João Batista e ele foi apresentado ao povo numa bandeja. A cabeça de João Batista numa bandeja. E foi esse segundo Herodes que ajudou na condenação de Jesus Cristo. Você vê que eram homens comprometidos com a maldade, comprometidos com a destruição. E esse terceiro Herodes, que é esse que nós estamos falando agora, foi esse que executou Tiago. E vendo que isso havia agradado, os judeus que eram contra o cristianismo, ele mandou então prender Pedro, que era o cabeça da igreja, para executá-lo depois da Páscoa. A palavra diz que Pedro era vigiado por 4 quaternos de soldados. O que significa isso? Eram 4 grupos de soldados. 4 grupos de 4. Ficavam 2 na cela pelo lado de fora, guardando a porta, e 2 ficavam, um de cada lado de Pedro, e Pedro amarrado a esses guardas, pelos pés e pelas mãos. E eles revezavam a cada 3 horas, eles revezavam um turno. Eu creio, porque nessa época aqui Pedro era cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro já tinha recebido o derramar do Espírito Santo de Deus. Eu creio que eles trocavam, porque se ficasse muito tempo com Pedro, Pedro convertia os caras. Porque o Espírito Santo de Deus estava nele. E ele com autoridade pregava o Evangelho. Então eles trocavam para não correr o risco da pessoa se converter. Então, a cada 3 horas era trocado. Ou seja, não havia nada que pudesse ser feito pela vida de Pedro. Não existia a menor chance de Pedro sair daquela situação com vida. Preste atenção, que eu quero chamar a sua atenção para a gravidade do problema, para aquilo que Pedro estava enfrentando naquele dia. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é o seu problema, mas eu creio que o seu problema é maior do que o de Pedro, porque o nosso problema é sempre maior do que o de todos, não é? A nossa cruz é sempre mais pesada, Você está com um problema de estômago, problema simples, solução, mas você acha que o seu problema é maior e você sofre muito mais do que aquele que está com câncer no estômago. A gente é assim, a gente tem. Então eu quero te chamar a atenção para a gravidade do problema que Pedro estava enfrentando. A população esperava Pedro do lado de fora ansiosa. Sabe por quê? Porque Pedro era líder da igreja. E esse era o plano de Satanás. Era o plano de Herodes e o plano da população que era contra o cristianismo. Executar Pedro, o cabeça da igreja, em uma reunião solene. Esse era o plano do diabo, esse era o plano de Herodes e esse era o plano do povo que era contra o cristianismo. Mas, diga comigo, gente, isso é lindo, essa palavra é tremenda. Pequena, mas com muito significado na vida do crente. É uma palavra extraordinária nas nossas vidas, porque tudo aquilo que o diabo prepara, existe o mas. E nessa palavra, o povo louco para matar Pedro, Herodes louco para executar Pedro, o povo clamando para que Pedro fosse morto em uma reunião solene,
Mas o plano de Deus para Pedro era outro. Por isso o diabo pode fazer o que ele quiser. Ele pode tentar o que ele quiser. Ele pode se levantar da forma que ele quiser. Ele pode se apresentar do jeito que ele quiser. Preste atenção. Mas Deus tem sempre uma saída preparada para os seus. Deus tem sempre um caminho de livramento preparado para aqueles que nele confiam. Diga para o seu irmão aí, Deus tem sempre um caminho de liberdade preparado para você. Amém? Em nome de Jesus. Preste atenção. Preste atenção. Você que já tentou de tudo na sua vida. Você que já se esforçou ao máximo e viu que não tem a menor chance de sair sozinho dessa situação. Não tem a menor chance de mudança. Preste atenção. Em primeiro lugar, isso aconteceu na vida de Pedro. Quem crê que a Bíblia é real? Quem crê que essas histórias aqui aconteceram verdadeiramente? Pois isso aconteceu na vida de Pedro e não está difícil dela acontecer na sua. Preste atenção. Em primeiro, creia que Deus está no controle. Vamos ver o que aconteceu aqui com a vida de Pedro. No versículo 5, a palavra diz que Pedro estava guardado na prisão. É isso? Pedro estava guardado na prisão. Olha, a Bíblia não diz que Pedro estava preso, mas diz que Pedro estava guardado na prisão. Então quer dizer que o recolhimento de Pedro para a prisão não foi sucesso de Herodes, não foi sucesso do diabo, mas foi uma provisão de Deus? Sim. Pedro estar guardado naquela situação não foi porque o diabo estava prevalecendo, mas era propósito e plano de Deus se cumprindo na vida de Pedro. Sabe por quê? Porque se Pedro não fosse guardado, a população enfurecida acabaria com a vida de Pedro. Se Pedro não fosse guardado, aqueles que estavam de fora loucos para acabar com a igreja, teriam destruído Pedro. Ele não conseguiria ficar vivo nas ruas. Deus, vendo a dificuldade e o risco que a vida de Pedro corria, recolheu Pedro para dentro daquela prisão. E mais, botou 4 quartéis de soldados romanos, a guarda pretoriana, era a guarda mais bem preparada que existia para tomar conta de Pedro, para que nada acontecesse com ele. Olha que coisa maravilhosa. Aí muitas vezes você está numa situação difícil, aí você ora e parece que fica pior, não é? Você fala, caramba, o negócio está piorando. Pedro estava solto, perseguido. Agora Pedro estava preso. A impressão que dá é que o negócio está piorando. Pô, você ora porque está devendo 1.000. Quando você abre o olho, está devendo 5.000. Fala, caramba, que oração é essa aí? Está indo na contramão o troço, não é? Você ora porque você está sentindo um sintoma. De repente você recebe diagnóstico, constatou a doença. Fala, e agora? Parece que o negócio está piorando. É verdade ou não é? Nós precisamos entender uma coisa, gente. Que Deus trabalha num nível diferente do nosso. Deus trabalha, o pensamento de Deus não são os nossos pensamentos. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Não adianta a gente tentar entender os planos e os projetos de Deus. É coisa maluca. Por isso, quando parece que tudo está piorando, quando tudo está ficando